Olha, meus amigos, o Juventude foi derrotado pelo Atlético Mineiro pelo placar de 1-0 nesta noite no Estádio Mineirão, e agora aquilo que já era uma tendência desenhada, um rebaixamento virtual, passa a ser matemático. O Juventude agora ele fica 13 pontos atrás do Ceará, 16º colocado, tendo apenas 12 pontos em disputa. Então não precisamos mais daquela formalidade de dizer que o Juventude está praticamente rebaixado. Ele caiu. Bom, rapidamente, eu não vou falar tanto sobre o jogo de hoje, porque eu acho que isso é o menos importante nesse momento. O Juventude fez um jogo honroso contra o Atlético Mineiro. Existia um temor, eu estava receoso que o Juventude tomasse um balaio do Atlético, mas foi só 1-0, o gol do Dodô no primeiro tempo. O Juventude teve uma postura digna, logicamente que o Atlético teve possibilidades de marcar mais gols, teve um pênalti defendido pelo goleiro César e que pegou o rebote também. O César foi bem no jogo de hoje e, enfim, um Juventude, eu repito, digno, com algumas valências individuais que mais uma vez mostraram alguma qualidade, outras que foram insípidas, incolores e inodoras, mas como foi dito pelo Rodrigo Soares, capitão do Juventude, jogadores que tentaram, nesses últimos jogos, honrar ao máximo a camiseta, isto é, o Juventude se propôs a não ser saco de pancadas nessa reta final, se propôs a fazer com que os adversários tivessem que correr mais para ganhar dele, não ser aquele adversário que é batido automaticamente, e a bem da verdade conseguiu segurar o Corinthians, segurou o Atlético Goianiense, não conseguiu superar e nem segurar o Atlético Mineiro e o Santos, que aliás o Santos foi um jogo péssimo dessa era Lucas Zanella no comando, mas nos demais o Juventude fez partidas, eu repito, dignas, para não ser humilhado em todos os jogos. Bom, Yuri e Paulo Miranda jogaram, o Paulo Miranda porque o Igor Nogueira sentiu uma virose, o Yuri por opção técnica. Nenhum dos dois foi mal, mas num período em que eles contribuíram e muito para esse rebaixamento, parece que Deus escreve certo por linhas tortas e fez com que no jogo do descenso, Yuri, e principalmente, eu também não posso ser tão injusto com o Yuri, que eu acho que foi insuficiente, mas não foi tão comprometedor, mas foi mal, ele é um dos símbolos da campanha fraca que o Juventude fez, e o Paulo Miranda, que é a materialização de tudo que a gente fala, O Juventude insistiu no Paulo Miranda desde o Gauchão, e desde o Gauchão ele oscilou entre jogos razoáveis e jogos comprometedores. O Paulo Miranda, sim, é o maior símbolo desse rebaixamento. O Juventude vai, a partir deste momento, de fato, começar 2023. A primeira medida deve ser o anúncio do técnico Celso Roth, até para que o Celso não assumisse nesse momento, já tendo que dar explicação por um rebaixamento que não é problema dele. Ele já chega num Juventude que tem tudo definido para a próxima temporada, inclusive o seu desfecho nessa, que é de jogar a Série B próxima. Então agora está o caminho livre, ao que tudo indica, para o anúncio do Celso Juarez Roth. Juventude já está fazendo um levantamento da quantidade de erros e quais foram os erros, logicamente, que fizeram com que ele fosse rebaixado. E a partir deste momento, em que a gente não fala mais em falta, o rebaixamento matemático, o Juventude vai ter que entrar ainda mais a fundo nessa análise. Nós da imprensa, o torcedor, também temos uma condição até melhor de fazer o diagnóstico completo, mas acho que não vamos escapar daquela explicação de que os recados do campo não foram ouvidos, recados desde o Gauchão, desde a Copa do Brasil, em que o Juventude estava mostrando incapacidade técnica e não teve forças para resolver, e tentar fazer com que 2023 seja um ano bem melhor. Juventude vai chegar numa Série B em que ele chega até com alguma força por ter se reestruturado na Série A, ter entrado grana na Série A, o clube hoje é mais forte do que era quando estava jogando a Série B da última vez, é um Juventude diferente, e que vai jogar uma Série B em 2023 sem Grêmio, sem Cruzeiro, acho que sem Bahia e Vasco também, apesar de faltar ainda uma confirmação matemática, isto é, o Juventude terá um certo protagonismo na próxima temporada na busca para voltar à elite, e este é um planejamento que já foi falado pelos dirigentes do Juventude,
Já conversei com o presidente Fábio Pisamini, que diz que é a meta do Juventude subir para a Série A através da Série B 2023. Agora, para isso, o Juventude vai ter que minimizar os erros. O orçamento cai de 80 para 20 milhões de reais. O orçamento inicial, que logicamente pode aumentar para 30, 35, dependendo do aproveitamento comercial que o clube tiver. Mas vai diminuir drasticamente a receita e diminui também a possibilidade, ou sei lá, né, como é que a gente pode classificar, porque não é algo projetado, mas a margem de erro encurta, digamos assim. Encurta. O Juventude vai ter que errar menos, muito menos, principalmente se comparar com este 2022, em que praticamente, em termos de futebol, nada deu certo.